Quero convidar os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Todos acharam? Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, até aí. Quero falar com vocês hoje sobre um Deus que tem todo o poder, que tem tudo sob o seu domínio, que tem tudo sob o seu controle. O texto que nós acabamos de ler mostra um momento difícil para os discípulos em que eles estavam num barco em alto mar e uma forte tempestade os alcança. Nós vemos que, diante desses momentos difíceis, os discípulos, eles clamam pelo socorro de Jesus. Não só clamam pelo socorro de Jesus, mas pergunta para Jesus se Jesus não tem preocupação para com eles diante do momento de tormenta pelo qual eles têm passado. A pergunta destes discípulos é: Senhor, não te importa que nós venhamos a morrer? Não te importa que nós venhamos a perecer? E o texto vai mostrando como Jesus trabalha com o coração daqueles que estão no barco no momento da tempestade. E uma das ênfases do texto que nós encontraremos é que Jesus, ele tem todo o poder. Ele não tem tão somente poder, mas todo o poder. Jesus, ele não realiza tão somente alguns pequenos milagres, algo sobrenatural, mas ele tem todo o poder em si. Jesus é o próprio poder. O texto vai apontar isso porque a tempestade a qual eles estão enfrentando, na cultura e nas lendas antigas, era símbolo de destruição que ninguém era capaz de deter. Quando se fala da tempestade, quando se fala da destruição, quando se fala do momento em que o mar é envolto sobre essas fortes chuvas, o que está enfatizando é que a força e a violência dessa natureza não pode ser controlada por ninguém, ou pelo menos não podia ser controlada por ninguém. Quando o mar se revolta, a tempestade se apresenta e os discípulos veem que eles estão ao ponto de morrerem, eles questionam se Jesus não se preocupa com eles para ajudá-los naquele momento. Quando Jesus acorda, levanta do seu período de descanso, de sono, e vai naquele momento de tormenta, ele diz: cala-te, aquieta-te, e imediatamente a tempestade se cessa e o mar se acalma. Esses homens ficam admirados com o poder de Deus, com o poder de Jesus. Jesus acalma a tempestade que causava medo no coração dos discípulos. Nós temos um outro elemento importante no texto. Se por um lado nós temos Jesus com todo o poder, de outro nós temos os discípulos temerosos, com medo. Um medo justificável, um medo real, porque a tempestade poderia fazer com que o barco naufragasse. E eles têm medo. Diante do medo, eles perguntam: Jesus, o Senhor não se preocupa com a gente? Não importa então que nós venhamos a morrer? Um medo
que domina o coração deles, mas que também pode dominar corações como o nosso. Medos pelos quais nós passamos diante de dificuldades que enfrentamos na nossa vida. Medos que tomam conta da gente quando os problemas estão além da nossa capacidade. É esse o medo dos discípulos. Ninguém pode controlar o mar, ninguém pode controlar a natureza, por isso eu tenho medo. Nós temos medo do que nós não controlamos. Tudo que escapa do nosso domínio humano gera medo. Por isso que quando a gente enfrenta uma crise de relacionamento, por exemplo, gera medo. Porque vai além da nossa capacidade de resolver, porque depende do outro também. E o outro você não controla. E quando você não controla o outro, você não tem domínio da situação. E por não ter domínio da situação, você teme. Isso pode acontecer num casamento, diante das crises conjugais, em que o relacionamento, em alguns momentos, se desestabiliza, e você, na tentativa de salvar a sua relação, você vê que não depende só de você, e aí você tem medo. Pode acontecer na relação de pais e filhos, porque os filhos vão crescendo, chega uma hora que a gente não tem mais domínio sobre eles, e a gente teme pelo futuro deles, porque não depende mais só de nós. Não está mais debaixo das nossas asas, e por isso a gente teme. Quando enfrentamos problemas profissionais, quando vemos situações acontecendo no ambiente de trabalho, e a gente tem clareza de que a situação está fora do nosso controle, a gente teme. O medo que toma conta do coração dos discípulos é o medo de uma circunstância a qual eles sabem que eles não têm controle, e até aquele momento ninguém teria. Mas eles não querem tão somente que Jesus acorde do seu sono para fazer com que o mar se acalme, porque até então eles não sabiam que Jesus poderia fazê-lo, mas eles queriam que Jesus demonstrasse por eles empatia, preocupação, cuidado. Olha, estou aqui com vocês, se for para morrer, vamos morrer todo mundo junto. Eles queriam que Jesus se preocupasse a tal ponto que, pelo menos, demonstrasse inquietação pelo risco da integridade física dos discípulos naquele barco em meio a uma tempestade. Senhor, não te importa que pereçamos? O barco vai afundar, o Senhor vai morrer aqui dormindo, e tudo bem. A preocupação e o medo desses discípulos não era tão somente de não terem controle daquele momento, mas é não terem ao seu lado a figura mais importante que eles haviam conhecido, como alguém que se preocupasse e os amasse de maneira tão profunda, ao ponto de se importar com a dificuldade intransponível que eles estavam enfrentando. Eles queriam um ombro solidário, eles queriam a atenção, eles queriam o afeto, eles queriam a preocupação do seu mestre naquele momento difícil. Só que Jesus se levanta, dormindo após acordar do seu sono, ele repreende o vento e ele diz por mar: acalma-te, emudece, o vento obedece, há grande bonança. Ele pergunta para os discípulos: por que vocês são assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? E aí então, o versículo 41 vai dizer que os discípulos foram possuídos de grande temor. De grande temor. Num primeiro momento, eles estão com medo e carentes. Quando Jesus levanta e dá ordem ao mar e ao vento que se aquiete, eles são tomados de grande temor. Grande temor. Não sei qual era a preocupação maior dos discípulos. Se era saber que aquele que estava diante deles tinha todo o poder de controlar o mar, pudesse controlar todas as coisas, ou se era o medo da circunstância. Vou reformular a ideia que o texto bíblico nos apresenta. Os discípulos estavam com medo
da circunstância que eles não poderiam administrar. Mas eles também estavam com medo de saber que diante deles estava alguém que podia controlar todas as coisas, que era Jesus. Às vezes as pessoas temem porque tem circunstâncias que elas não podem controlar. Mas às vezes elas temem porque Jesus tem o controle sobre todas as coisas. Em um primeiro momento, a gente poderia dizer assim: se Jesus tem o controle sobre todas as coisas, isso é bom. É bom, sem dúvida nenhuma. Mas quando Deus começa a mexer com a nossa vida e nos tirar da nossa zona de conforto, daquilo que nós gostamos ou não gostamos, e começa a nos pôr em circunstâncias que nós não temos o controle, mas que Ele tem, o medo também toma conta. Quando você está vivendo e as coisas fogem do seu controle, mas Deus está no controle, você às vezes questiona: Deus, por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? O controle na mão do próprio Senhor gera insegurança em muitos corações, gera receio, gera medo. Porque quando Deus vai transformando, vai moldando o nosso coração, nós vamos sendo obrigados a sair da nossa zona de conforto. E isso nem sempre enxergamos com bons olhos. Se Deus mexe com a gente, se Deus mexe com aquilo que nós estamos tão habituados e acostumados, nós ficamos temerosos. É muito mais fácil cuidar de uma situação onde você tem o controle do que estar numa situação em que você não tem controle nenhum. E quando Deus toma o controle está sob as mãos dele. E aí cabe a nós deixarmos Deus ir trabalhando com a nossa vida durante a caminhada. Quando nós somos submetidos a momentos de dor, de luta, de crise, de sofrimento, nós queremos administrar, mas o controle já não está mais nas nossas mãos. Está nas mãos do Senhor. E é Ele quem vai cuidar da gente. Quando nós estamos no controle da nossa família, é bom. Mas às vezes o controle está fora das nossas mãos. E cabe a gente descansar em Deus que tem todo o controle. Não é fácil. Não é fácil. É muito mais fácil a gente gerenciar aquilo que achamos que temos a última palavra do que vivermos com o coração totalmente entregue, sabendo que a última palavra não é nossa. Mesmo que essa última palavra seja de Deus, a gente tem uma luta humana constante em tentar tomar o leme do barco. A gente sempre tenta fazer isso. Por isso, o grande temor dos discípulos foi exatamente esse, porque quando Jesus manda o mar e o vento se acalmar, e eles obedecem, os discípulos olham um para o outro e falam: quem pode controlar esse homem? Quem pode controlar o que ele faz? Quem pode controlar esse Jesus de Nazaré? Eles temem, porque diante deles está alguém que é incontrolável, está alguém que não é manipulável, está alguém que não está submisso a ninguém. E isso gera temor, porque às vezes nós queremos ter o controle. Deus, se o Senhor permitir que isso aconteça, a partir de hoje eu faço isso, isso, isso. O Senhor não abre mão um pouquinho para mim, não? O Senhor não faz do meu jeito? Senhor, olha, a situação está tão difícil, se o Senhor me ama mesmo, o Senhor vai ter compaixão e vai agir assim, assim, assado. Esta forma de expressão nossa nos mostra que nós queremos pegar o controle na mão. E que nós usamos, inclusive, de palavras piedosas para ver se nós manipulamos o próprio agir de Deus sobre a nossa vida, porque achamos que nós temos o melhor caminho, ao invés de descansar nas mãos daquele que tem todo o controle. É tão difícil você não ter controle da circunstância, como você não ter controle da sua própria vida. É difícil. É difícil para nós, às vezes, reconhecermos que nós não temos capacidade para resolver algum problema. É difícil, às vezes, a gente enfrentar uma luta tão intensa, tão profunda, em que nós cheguemos diante de Deus em oração e venhamos a dizer assim: Deus, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, eu não sei o que falar, está nas tuas mãos, porque eu não posso fazer mais nada. A gente sempre tenta pegar o controle, a gente sempre tenta ter o domínio, mas a verdade é que nós não temos. Nós não temos. E a gente só se dá conta disso
quando a tempestade chega. Quando a tempestade se apresenta diante de nós, assim como se apresentou diante dos discípulos. Esses discípulos enfrentaram aquela tempestade, temerosos. E no caminhar do texto, eles ficam ainda mais temerosos, porque eles veem um Jesus que tem todo o poder. E quando eles veem que Jesus tem todo o poder, a conclusão é que eles não têm. A conclusão é essa. Quando nós estamos numa comunidade religiosa, uma comunidade cristã, ou nós seres humanos estamos no controle dela, ou Jesus está no controle dela. É mais fácil uma comunidade em que eu ou você esteja no controle do que uma comunidade em que Jesus está no controle. Porque nós temos que abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos caprichos. É muito mais fácil uma família onde você está no controle do que uma família em que Deus está no controle e você tem que reconhecer os seus erros, pedir perdão, reconhecer que você errou, exagerou, que você não cumpriu o seu papel, a sua função. É muito mais fácil aquilo que a gente controla do que aquilo que entendemos que só Deus tem o controle nas mãos. Dá para entender o medo dos discípulos? A tempestade acalmou. Não tem mais o perigo de morrermos. Mas eles olham para Jesus e falam: quem pode controlar esse homem? Se ele tem o poder até sobre o mar, o vento, quem pode com ele? E nessa noite, a minha reflexão breve é uma reflexão para que nós possamos reconhecer que a melhor forma de vivermos é deixar Jesus controlar tudo na nossa vida, por mais que nós tentemos assumir o controle. Que Jesus esteja no controle da sua vida pessoal. Às vezes a gente quer dominar a nossa vida, né? Eu vou estudar, eu vou me preparar, a gente faz planos, e muitos planos. Mas às vezes chega Jesus e muda tudo. Vai nada. Chega Jesus e transforma tudo. Você fala, eu vou. Jesus está pensando que vai para onde? Eu lembro de Jonas. Jonas estava também na polpa do barco, dormindo. Ele estava igual Jesus dormindo, ele diz assim, eu vou para Tarsis. Deus falou, vai nada. Você vai voltar para Nínive. É para lá que você vai. Só que Jonas, quando ele acorda do seu sono, do seu cochilo, porque os marinheiros o acordam, ele pede para ser lançado ao mar, para que o mar pare de ficar revolto. Com Jesus é diferente, porque Jonas não tinha o poder sobre o mar. Agora Jesus tem. Jesus age de maneira total e completamente diferente, porque Ele tem todo o poder. E eu sei que assim como para qualquer outra pessoa, para todos nós, é difícil entregarmos o controle de tudo nas mãos de Deus. Nós queremos controlar. Nós queremos controlar os nossos filhos, nós queremos controlar a nossa carreira, nós queremos controlar as nossas comunidades, nós queremos controlar o nosso tempo, nós queremos controlar, nós queremos gerenciar, porque fazemos isso com boa intenção, fazemos isso porque achamos que vamos fazer o melhor e da melhor forma. Mas a verdade é que não existe melhor forma que não seja a forma que Deus quer. E isso só é possível se a gente se entregar totalmente e descansar nele. E eu queria que nessa noite nós pudéssemos entregar tudo e descansar nas mãos do Senhor, ouvindo a palavra de Jesus, quando Ele diz para os discípulos aqui, por que vocês são assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Vocês ainda não descansam, vocês ainda não estão com o coração pacificado no fato de que sou eu quem cuido de todas as coisas? Sou eu que estou no controle de cada detalhe? Portanto, que hoje nós possamos descansar. Sabe aquelas circunstâncias, situações que você tenta assumir o controle, que você força a barra para ter o controle, que você insiste em ter o controle, que você fica batendo na mesma tecla para ter o controle? Descansa no controle do Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra. Tem coisa que você não vai conseguir resolver. Tem coisas que você não vai encontrar um jeito. Mas você pode ficar tranquilo que Deus, que tem todo o poder, Ele está no controle de todas essas coisas, Ele tem o tempo certo para tudo.
Ele está no controle. Quanto mais tentamos, mais ansiosos nos tornamos. Quanto mais tentamos, mais estressados nos tornamos. Quanto mais tentamos, mais desgaste sofremos. Mas quando descansamos no senhorio do Senhor, dizendo, esse ninguém pode controlar, nem eu, nem o outro, a gente descansa em paz, porque sabemos que Ele é perfeito nas suas ações. Eu queria ter um tempo de oração com vocês hoje, para que nós possamos entregar tudo nas mãos dEle. O que você tem tentado, com todas as suas forças, a fazer do seu jeito, e você tem visto que não vai, não dá. O que você tem tentado controlar, e que você entende que você precisa descansar nas mãos de Deus, porque você está forçando, porque você não está fazendo da maneira correta, por melhor que sejam as suas intenções, o que você precisa entregar e descansar, dizendo, Deus, o Senhor é o único incontrolável, e o que o Senhor faz, ninguém pode mexer em absolutamente nada. Feche seus olhos.